Olá, pessoas. Essa é a nossa primeira videoaula da cadeira de Circuitos Integrados e Sistemas Embarcados do período 2021.1 do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Então, nós faremos nessa videoaula uma grande introdução aos sistemas embarcados, principalmente focando naqueles que são microcontrolados, ou seja, que tem algum núcleo de microprocessador fazendo parte desse sistema embarcado. Então, vamos seguindo. Primeiro, a gente precisa definir o que é um sistema embarcado, e aí temos algumas, vamos assim, algumas definições diferentes, mas todas levando ao mesmo contexto, que é esse nome sistema embarcado vem sendo utilizado no Brasil desde 2005, antes chamava-se muito de sistemas embutidos ou eletrônica embutida, mas a ideia é que é um sistema eletrônico para um propósito específico. Então, ele acaba misturando hardware, que é a eletrônica, a PCB, os chips em si, o software, que seria a parte de computação, que seria o firmware, ou seja, qual é a linguagem de programação, qual é o código, qual é o algoritmo que você está fazendo rodar dentro desse sistema, e a mecânica, dadas tanto a interface com o mundo, como também as limitações físicas relacionadas a um dado projeto. Também acaba sendo considerado como, muitas vezes, partes de um sistema maior, e se diferencia dos computadores de uso geral por ter esse propósito específico. Aí, por que comparar com computadores de uso geral? Porque uma outra definição do que seria um sistema embarcado muito mais condizente do que a gente vai acabar trabalhando durante toda essa disciplina é que um sistema embarcado é uma classe específica de um sistema computadorizado. Então, a ideia é que a gente consiga definir esses nossos computadores em computador pessoal, que seria o computador para uso geral, que é um computador projetado para ser usado por um indivíduo e geralmente incorporado a um monitor, um teclado, um mouse, ou seja, algum sistema de entrada e de saída de dados e um núcleo de processamento que fica tanto nos nossos antigos desktops, né, e também hoje nos notebooks, laptops. Mas ele difere também dos servidores. Então, o servidor é um computador usado para executar programas maiores para vários usuários, muitas vezes simultaneamente, e normalmente acessados apenas através de rede. Geralmente, eles são utilizados justamente como o tráfego de dados na rede. Então, para que eles são feitos é diferente, é para um propósito diferente, isso vai trazer diferenças na arquitetura dele. Entre os servidores, a gente poderia também acabar colocando como uma classe específica de servidores seriam os supercomputadores, que é uma classe de computadores com mais alto desempenho e também por isso mais alto custo, que eles são configurados como servidores, normalmente custam dezenas e centenas de milhares de dólares, que são utilizados tanto principalmente para pesquisa ou então como servidores principais no meio de tantos servidores. E também temos aqui o nosso computador embarcado, então nosso sistema embarcado, que seria um computador dentro de um outro dispositivo usado para executar um aplicativo determinado ou uma coleção de softwares pré-determinada. Então, essa é a ideia do sistema embarcado. Ele vai ter uma limitação que depende de onde vai ser utilizado, e existe muitas vezes, e na maioria das vezes, essa necessidade de que esse sistema trabalhe em tempo real, ou seja, que o tempo em que as coisas vão acontecer seja predeterminado, e que também nós temos que, ao invés de um computador para uso geral, onde não, ele é feito para rodar qualquer tipo de programa, etc., não se importando tanto com o desempenho, isso fica a cargo de quem está utilizando esse aplicativo. Então, uma mesma tarefa pode ser realizada em tempos diferentes, dependendo do poder de processamento desse computador. Quando a gente está trabalhando com o sistema embarcado, a gente está trabalhando para um propósito específico, então a gente sabe quais são as necessidades daquele projeto. Então, questões de custo, você vai implementar esse sistema embarcado com o poder de processamento suficiente para um dado tempo necessário para esse projeto, e que isso vai acarretar que também você não vai usar mais processamento do que necessário para aquele projeto, porque senão você estaria gastando dinheiro. Então, a gente pode ver então que os sistemas embarcados existem uma grande heterogeneidade quando a gente está falando nisso. Então, por quê? Porque
eles estão dentro dos smartphones, dos monitores, as smartbands, smartwatches, dentro do máquina de lavar, refrigerador, etc. Tudo isso hoje em dia existe um sistema embarcado lá fazendo algum sistema, vamos assim, pensando no controle remoto e que ele precisa gastar pouca pilha e ter um poder mais durar muito a bateria, tem um poder de computação para você ler um teclado, enviar sinais por infravermelho para uma TV e ter essa comunicação. Então, isso é muito diferente quando a gente está pegando, por exemplo, um equipamento médico que vai ter, por exemplo, que controlar a respiração de um dado indivíduo na UTI. Então, ele tem é uma necessidade de processamento muito diferente e os tipos de entrada e saída deles também vão ser muito diferentes. Ou mesmo, por exemplo, o sistema de freio de um carro que hoje em dia tem sido substituído. Muitos dos processos que antes eram feitos por via mecânica nos automóveis são feitos hoje por via de sistemas de sistemas embarcados. Então, isso acontece primeiro nos aviões e acabando que com o desenvolvimento da tecnologia, com o barateamento dos custos, isso acaba chegando também aos automóveis cada vez mais, quanto mais barato fazer sistemas embarcados, sistemas eletrônicos, é mais fácil que essa tecnologia também chegue aos consumidores finais. Então, esses sistemas possuem um hardware único, ou então a customização de um hardware padrão. A gente vai acabar, por exemplo, trabalhando com um hardware padrão, com uma placa de desenvolvimento, com shields, etc., que podem ser como se fossem coringas para você desenvolver o seu projeto e depois, dada a necessidade de padronização, ou vamos dizer assim, quando você for para uma linha de produção, aí você faz um hardware único, desenvolvido apenas para esse seu propósito. Tudo isso dependendo do número de peças que você vai precisar fazer. Isso é que vai garantir se vai valer a pena ou não todos os custos de um projeto único. Então, a gente, quando vai pensar num sistema embarcado, principalmente pensando neles como tendo um microprocessador lá rodando, a gente vai poder escolher entre uma gama de arquitetura de processadores. Então, podemos ser ARM, MIPS, x86, que é os de computador pessoal, o AVR, que hoje é da Microchip, o PIC da Microchip, o MSP 430 e toda a sua família, que é da Texas. Então, tudo isso você vai levar em consideração. O comprimento das palavras, que pode ser desde 8 bits, 16, 32. Isso geralmente é atrelado ao poder de processamento desse e a velocidade desses controladores, e que também vai ter relacionado ao custo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas talvez para quem viveu a guerra dos consoles lá, acredito que na segunda metade da década de 90 se lembra de que como existiam a disputa dos consoles de 8 bits para depois os consoles de 16 bits, 32 bits, 64 bits. Isso também acontece quando a gente está falando dos computadores para uso geral, que foi uma coisa que aconteceu, e hoje em dia também, e sempre ocorreu também nos sistemas embarcados. Os tipos de memória que você vai ter no seu sistema, ROM, RAM, EEPROM, Flash, as fontes de clock, ou seja, se osciladores a cristal, PLL, quais são os fornecedores, por exemplo, o ARM, você encontra dispositivos com núcleos de processamento ARM em todos os fornecedores, basicamente, hoje em dia. Então, NXP, Microchip, Intel, Atmel. Atmel foi comprada pela Microchip, ST, National, Texas e etc. Então, a própria Apple ou AMD também. Então, esses são fornecedores que acabam tendo, além dos núcleos das arquiteturas do processamento, ainda existe vários sistemas e protocolos em cima disso. Então, quais são os periféricos de comunicação que você vai utilizar, se Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, USB, UART, 2C, SPI, CAN e etc. Os periféricos conversores, então o nosso mundo é analógico, né? Então, se você vai ter que interagir com esse mundo, ler coisas desse mundo, provavelmente você vai ter que verificar a
qualidade, o número de canais de conversores digital analógico, o número de bits de resolução desses conversores, tudo isso vai indicar qual é o processador, qual é o sistema que você vai utilizar no seu sistema embarcado. Tudo isso vai depender do projeto, isso muda de projeto para projeto. Os tipos de alimentação, então, os sistemas de reguladores de tensão, para que tensões o seu sistema vai funcionar, e também se você vai alimentar isso por bateria, ou se vai ser ligado à rede elétrica, ou por uma célula fotovoltaica, como vai ser esse processamento. Além de que se vai ter coprocessadores, além do seu microprocessador. Então, DSPs, que são, vamos dizer assim, sistemas específicos para que existem instruções específicas para processamento de sinais. As FPGAs, que são dispositivos digitais programáveis, que você pode colocar diferentes arquiteturas dentro deles. De uma maneira mais leiga, podemos falar isso. GPUs, que são as unidades de processamento gráfico, e FPUs, que são as unidades de processamento de ponto flutuante, vamos ver mais lá para frente, que os núcleos de processamento geralmente utilizam aritmética de complemento a 2, aritmética inteira, mas dadas as necessidades de processamento, talvez seja necessário que dentro do seu núcleo de processamento, ou pelo menos acessando esse núcleo de processamento, você também tenha unidade de ponto flutuante para fazer contas em ponto flutuante. Então, tudo isso vai ter que ser escolhido quando você vai fazer um projeto, e tudo isso vai depender do projeto. E todos esses conhecimentos, às vezes, é necessário que o projetista tenha em mente pelo menos parte dele, ou vamos dizer assim, os principais tópicos em cima dessa heterogeneidade que é encontrada nos sistemas embarcados. Então, o tipo de processador, de microcontrolador, quando a gente está falando para sistemas embarcados, a grande maioria é de 32 bits. Essa fonte é de 2007, mas isso só tem aumentado. Por exemplo, com o advento do ARM-V8, em que você tem microcontroladores de 64 bits, isso vem mudando um pouco, já que o ARM é um dos mais, se não a arquitetura mais utilizada em sistemas embarcados hoje em dia, principalmente se você levar em consideração os smartphones. Então aí o ARM ganha, porque acaba tendo núcleos ARM em todos os smartphones. Então, mas isso meio que reflete. Então você ainda tem hoje em dia muitos sistemas embarcados utilizando microcontroladores de 8 e 16 bits, quando isso é necessário, quando você precisa enxugar os custos, menos poder de processamento, porque geralmente você está trabalhando com sistemas que precisam consumir pouca energia, então você pode acabar escolhendo outras arquiteturas, como o SP430, que no modo de hibernação dele, ele chega a gastar na faixa de femtoampere para manter esse processamento. Então, quando você vai fazer coisas que se é necessário um menor consumo de energia, e que para sua aplicação você vai acabar utilizando também menos processamento, dado também a mínima, tipo, tentar colocar isso dentro das limitações físicas. Às vezes é necessário você trabalhar com microcontroladores de 8 e 16 bits hoje em dia, por mais que o poder de processamento tenha se tornado cada vez mais barato, e que os microcontroladores ARM conseguem ter utilizar pouca potência, vamos dizer assim, para serem utilizados. Mas existem arquiteturas que ainda são mais econômicas do que o ARM, quando a gente vê questões de microcontroladores. Microcontroladores de 4 bits não são utilizados, mas eles foram os primeiros lá, os primeiros desenvolvidos para a Intel, o 4004, de processadores, mas o que tem hoje em dia é apenas sistemas legados que você continua tendo que fazer manutenção deles. 64 bits tem a tendência a aumentar, e não se sabe, são justamente algumas arquiteturas que são tanto quanto fechadas. Então vamos tentar justamente trabalhar com as que a gente tem algum conhecimento sobre. Por isso escolhi a arquitetura ARM para a gente dar uma olhada um pouco mais a fundo dentro dessa disciplina. Então, quanto à frequência de operação, também, esse é de 2007, mas a gente vê que a faixa de operação fica lá entre 10 e 90
9 MHz e agora cada vez mais subindo para trabalhar acima dos 100 MHz, quando a gente está trabalhando com um sistema, é, um projeto de um sistema embarcado. Você vê, por exemplo, que nos smartphones hoje estamos falando da casa do gigahertz, chegando às frequências que, ou pelo menos na mesma ordem de grandeza das frequências que a gente trabalha nos computadores pessoais. Então, meio que cada vez mais vai haver essa diferença entre os sistemas embarcados e os smartphones, que antes acabavam sendo um sistema, um smartphone era considerado um sistema embarcado, dado, principalmente quando a gente estava falando dos features phones, os telefones antes de serem smart, porque eles utilizavam muitos processadores, muitos processos muito semelhantes ao que a gente encontrava nos outros tipos de sistemas embarcados. Hoje em dia, cada vez mais você tem algo mais parecido entre os sistemas de computador para uso geral com os sistemas encontrados em smartphones, até, por exemplo, com núcleo de processamentos, hoje utilizando o ARM para a Apple simplesmente deixando a arquitetura Intel, a x86, e indo para o ARM também para os seus computadores, não só para os smartphones. As linguagens de programação mais utilizadas ainda hoje em dia é o C ou C++, então existe essa tendência de ficar no C, C++. Os sistemas embarcados você precisa ter um acesso mais específico às características do seu sistema, então por isso utilizar uma linguagem de programação que dá acesso a esse, ou seja, que não existe tantas proteções, ou então C++, que é uma linguagem multiparadigma, que tanto você pode escrever texto, escrever em programação estruturada ou orientada a objetos, tudo depende do seu poder de processamento, da sua quantidade de memória que você vai utilizar. Então ainda é muito utilizado o Assembly, justamente quando você tem sistemas que precisam de uma necessidade muito grande de que você garantir que o segurança, garantir às vezes que o código é muito pequeno, dado que, por exemplo, você está no microcontrolador que não tem memória suficiente para você acabar utilizando uma linguagem de mais alto nível. A tendência é que linguagens de mais alto nível, o seu código fica maior do que se você for para Assembly, só que Assembly você precisa saber mais sobre o hardware que você está utilizando e o tempo para você fazer um programa, fazer um projeto em cima de uma linguagem de tão baixo nível também é maior se comparado com linguagens de mais alto nível. Então, Java, Basic, etc., LabVIEW são pouco utilizados, mas você ainda vê alguns sistemas. E isso daqui também é de 2007. Uma outra fonte a gente poderia ver a próprio Spectrum do i3E, lança todo ano, esse daqui é de 2020, um ranking das linguagens de programação e também dividindo se é mobile para embedded systems, enterprise, web, etc. Se vocês forem nos comentários, tem um monte de críticas quanto como é que eles fazem esse score, principalmente porque eles não separam o que é linguagem de programação do que poderia ser um framework para você trabalhar. Então podem ver, por exemplo, que em quinto colocado está em quarto colocado está o Arduino. O Arduino não é uma linguagem de programação, eu gosto de chamar que ele é uma gambiarra escrita em C++, então ele é todo um desenvolvimento, é todo um sistema de desenvolvimento, onde você já vai ter um bootloader, você já vai ter um software básico, que vai disponibilizar para você várias bibliotecas para você prototipar o seu sistema de forma bem rápida. Ele é uma ótima porta de entrada para os sistemas embarcados, mas ele entrega esse sistema já bem configurado, e se você precisar modificar alguma coisa nele, aí você tem alguns problemas. Ele vai dar um overhead no seu sistema, ele já tem ele não chega a um sistema operacional, mas o que a gente chama de Hardware Abstraction Layer, que é justamente tirar do projetista a necessidade de saber muito sobre a arquitetura do projeto. Isso também é conseguido utilizando sistemas operacionais de tempo real, que a gente vai acabar tentando ver por aqui, mas existem os benefícios e os malefícios de utilizar justamente essas interfaces que vão agilizar a prototipação, mas ao mesmo tempo vai criar camadas
de transparência que você não vai ter acesso ao hardware do produto. Isso tudo depende a que nível que você precisa chegar no projeto do seu sistema embarcado. Tempo e custo que você pode botar em cima desse projeto. Então, Python ele coloca aí como se fosse uma linguagem muito utilizada, mas aí é principalmente nos sistemas em que você tem um sistema operacional. Então é muito utilizado. Existe o MicroPython para você acabar programando microcontroladores, mas eu confesso que não sei em que fatia do mercado ela está. Hoje em dia continua sendo muito utilizado C, C++ para trabalhar com sistemas embarcados, de forma geral. Então, restrições, então, restrições como a gente vinha acontecendo, acaba tendo de vários tipos. Então, restrições de custo, restrições dimensionais, então, a gente está falando de produtos portáteis, então, que geralmente tem que ficar dentro de às vezes, um espaço muito pequeno, dentro de uma TV, dentro de um monitor, dentro de uma smart band, ou seja, um smartwatch, então, se for muito grande esse sistema, ele vai ficar incômodo e vai ficar, seja incômodo em questões estéticas ou incômodos em relação a peso, mesmo a questões ergonômicas. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Consumo e autonomia, então, quando a gente está vendo, tipo, você vai carregar como? Vai ser baterias, pensamento em aparelhos, todos os aparelhos portáteis ou sensoramento de lugares remotos, onde você precisa que aquele sistema fique lá sem manutenção durante muito tempo. Restrições de recursos computacionais, então baixo processamento, pouca memória, número limitado de sensores ou atuadores. Então, tudo isso faz também diminuir o custo do seu processo e também o custo de potência que esse seu processo vai consumir. E restrições temporais, justamente o real-time systems, aqueles sistemas em que você tem que garantir que as ações são tomadas em tempo determinístico, que dentro de uma janela de tempo que vai fazer com que o seu processo funcione. Então isso vai desde processos industriais, então a gente tem lá os CLPs, então a gente pode acabar considerando os CLPs como um sistema embarcado, por ser um sistema computadorizado para um propósito específico, então as CNCs, ou então quando a gente vai para equipamentos médicos, onde que você tem uma necessidade também de que você está lidando aí com vidas e que isso é muito necessário, uma redundância, uma segurança e você garantir esses tempos no seu processamento. E a complexidade. Então, justamente falando, então você tem sistemas médicos que precisam, que são construídos específicos para um dado procedimento. Os aviões e automóveis, normalmente a aviônica introduz esses processos, já que você pode gastar mais também nesses projetos, e à medida que essa tecnologia vai ficando de maior conhecimento e também mais barata, essas mesmas tecnologias que são primeiramente empregadas em aviões chegam aos automóveis, aplicações industriais como os CLPs, CNCs, a alta conectividade e alta heterogeneidade acaba acontecendo com os sistemas embarcados, principalmente quando a gente viu que isso já é uma realidade, que é os sistemas IoT, ou seja, a necessidade que os seus sistemas embarcados estejam ligados a uma rede de computadores e que isso traz a necessidade de um protocolo, de uma camada, de um periférico ao menos muito grande relacionado a outros sistemas embarcados mais simples, vamos dizer assim, que é apenas ligar ou desligar, por exemplo, um termostato muito antigo, então que vai ter um sensor de temperatura, vai ler essa temperatura de tempos em tempos e a partir disso vai controlar a saída de um termostato. Então isso é muito, isso daí poderia ser antigamente, você consegue fazer isso com um sistema, inclusive semi-controlador se for preciso. Hoje em dia é, inclusive, mais rápido e barato fazer com o meu controlador, mas hoje em dia existe a necessidade que esse termostato, além de controlar localmente essa temperatura, ela ainda converse com os outros cantos, os cômodos da casa, e que você consiga controlar essa temperatura por um app no smartphone, e que ou mesmo pela rede, a partir de um proxy seguro, em que você, quando está chegando do trabalho, vai poder setar para a temperatura da sua casa e ficar na temperatura ideal, ou mesmo ter uma inteligência artificial numa nuvem que vai controlar isso para você. Então,
Nem tudo isso que eu falei acaba sendo verdade para a maioria dos casos hoje em dia, mas já existem esses sistemas e a tendência é que quanto mais a tecnologia avança, mais ela fica barata e mais esses assistentes pessoais e, vamos assim, sistemas integrados, onde você tem lâmpadas e você vai ter lâmpadas inteligentes, você tem um sistema embarcado dentro delas, você vai ter temperatura inteligente, TVs e etc. Tudo isso você acaba aumentando o poder barateando o poder de processamento e você vai transformando esses sistemas em cada vez mais complexos. Então, isso chega aos sistemas embarcados, isso chega aos projetos que são necessários fazer com esses sistemas microcontrolados. E, novamente, a alta heterogeneidade. Cada projeto vai pedir um hardware diferente. E isso vai mudar muito o que é que você vai colocar lá no seu firmware, ou seja, que é justamente esse código que vamos colocar dentro do controlador para controlar esse sistema. Então vamos agora um pouco para a organização de computadores, então olhar para esse núcleo de processamento, o que é que temos dentro dele, então o que é que temos dentro de um microcontrolador. Então, temos aqui do livro do Peterson, talvez não seja o melhor desenho para acabar ilustrando isso, mas a ideia aqui é que a gente tem o que seria esperado dentro de um computador. Então, a gente vai ter as entradas e saídas, isso daí para qualquer sistema. Então, se a gente está falando no computador pessoal, a gente tem os teclados, o microfone como dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, que podem ser o monitor, o alto-falante e etc., ou o caminho pela rede. Então, você sempre vai ter um sistema, então vendo aqui o computador como uma caixa preta, olhando um pouco para dentro dela, a gente vai ter as memórias, então depende do sistema, mas sempre a gente vai ter essa memória falando com uma unidade de controle, o processador. Então, o processador vai ser alimentado a partir dessas entradas e o acesso à memória. Ele vai ter internamente um controle que vai dizer o que é que vai fazer, o que, é que será feito com esses dados. E depois ele vai devolver para as memórias e para a saída o que, vamos dizer assim, o resultado desse processamento. Então, como a gente interfere nesse controle é justamente a partir do procedimento de programar o que é que esse controle interno vai fazer. O que esse controle interno faz, na verdade, é ler as instruções que são passadas para ele. E também você tem como ver a performance de todo esse processo a partir que, dado que se o processo está sendo feito, dado as condições necessárias para o que você pede. Então, um computador é entrada, saída. Aqui você vai ter as memórias e você vai ter um núcleo de controle que vai receber esses dados, processá-los e devolver eles, seja para as próprias memórias ou seja para as entradas e saídas do seu sistema. E como esse controle faz a partir de lendo instruções passadas pelos programas. Então vamos seguir. Então, hoje em dia estamos numa era pós-PC, pelo menos é isso que o Peterson propõe, que a referência está lá no final do slide. Então, em que a gente viu que os smartphones já passaram o número de computadores pessoais e vemos que os tipos de entrada e saída hoje em dia são um pouco diferentes. Antes falávamos de teclado e monitor, hoje em dia falamos de telas sensíveis ao toque, então que inclusive acabam chegando para os mesmo laptops que existem hoje em dia com telas sensíveis ao toque. E existe também uma necessidade cada vez maior de aumentar o processamento com reduzir o consumo de energia. Por quê? Porque a gente está falando de dispositivos portáteis que precisam ficar longe de uma fonte de alimentação durante um dia ou 2 dias, durante um tempo, pelo menos, que você está trabalhando em cima dele. Então,
isso muda um pouco quais são as arquiteturas e para onde vai caminhando a tecnologia em relação a esses dispositivos. Então, como aumentar o processamento sem aumentar o consumo de energia. E hoje em dia, isso é de 2012, hoje em dia esse gráfico aqui, o número de smartphones já superou o número de features phones, principalmente se a gente comparar com, fizer esse número em relação ao Ocidente ou mesmo ao Brasil. Então, até meados de 1965 não havia previsão nenhuma real sobre o futuro do hardware, né, sobre a eletrônica, e Gordon Moore, que acabou Lady Moore recebendo o nome dele, ela era um engenheiro da Intel, acredito, se eu não estou enganado, no qual ele fala que o número de transistores no chip teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 18 meses, que seria essa reta verde aqui. Então, meio que ficou mais conhecido, que seria um mês e meio, um ano e meio, mas que seria em relação a dobrar a cada 2 anos. E meio que isso foi verdade durante um bom tempo, pegando lá do 4004, o primeiro microprocessador da Intel, até o Pentium 4, falando isso em relação à Intel. Mas cada vez mais houve uma mudança em relação a essa lei, seja porque à medida que você vai colocando cada vez mais transistores, transformando eles em cada vez menores, você chega às limitações físicas da matéria, onde você está trabalhando com apenas algumas camadas, dezenas de átomos. Então, isso vai acabando tendo problemas quando você vai cada vez um sistema ao nível atômico, você vai acabando tendo problemas de fabricação. E você, como é que você consegue esse grau de precisão? Como também a física quântica começa a atuar dentro do seu sistema. Alguns sistemas eletrônicos utilizam da física quântica para funcionar, e mas quando você está falando de transistores e lógica de programa e circuitos lógicos, você acaba não sendo, tipo, precisaria reformular esses níveis básicos da eletrônica. Então, meio que essa lei continua em voga, mas a gente meio que não começa a pedir menos dessa ou então reformulando. Então, fala sobre o custo baixando para o mesmo poder de processamento, não necessariamente o número de transistores. Então, a gente vê uma coisa que mudou isso muito foi dada a necessidade de multicore, porque hoje em dia a gente fala em processamento com vários núcleos, porque a gente fala de processadores de smartphone com 8 núcleos, porque o que aconteceu é que, vendo principalmente isso, vendo a trajetória dos Pentiums, é que no Pentium 4 chegou-se, acreditava-se que aumentando a frequência, as coisas iam ficar muito mais rápidas e porque você iria entregar mais dados, a resolução dessas instruções, mais instruções por segundo, e com isso o seu processamento iria aumentar. No entanto, o que aconteceu quando chegou-se lá no Pentium 4 é que as frequências eram as mais altas do que nunca, a potência consumida era inclusive mais alta do que nunca, mas o que foi entregue em relação ao poder de processamento não foi tão grande assim, não houve uma evolução. Por isso, passou-se a tentar se conseguir esse mesmo poder de processamento, simplesmente dividindo esse trabalho com mais de um núcleo. Então, o que acontece é que isso foi aplicado justamente no primeiro Core 2, e mesmo assim seguiu na linha i5, i7 e 9 que temos até hoje. Então, e que também quando a gente vê para os processadores para smartphones, em que você vai cada vez aumentando o número de núcleos e fazendo com que divida-se esse trabalho em cima desses núcleos, e até, por exemplo, quando pensando em smartphones, em que núcleos que são projetados para consumir pouca energia para quando o sistema não está demandando processamento, e núcleos que consomem mais energia e que têm um poder de processamento maior quando isso for necessário. Então, tudo isso é jogado hoje em dia para continuar aumentando a performance sem que, dado as limitações. Então, podemos ver que a Intel teve um problema, está tendo problema para sair dos 14 nanômetros, enquanto a AMD consegue hoje em dia entregar processadores a 8
8, 7 nanômetros. Então, só que chegamos a uma limitação física e também de tecnologia de produção. Física em relação ao número de átomos que estamos aí utilizando para fazer um transistor e também a tecnologia necessária para conseguir esse grau de precisão. Então, a gente vê que durante a década de 90 até 80, 90, a gente conseguia dizer que o poder de processamento aumentava 50% por ano, só que isso caiu para 20% quando chegamos aqui à década passada, a primeira década do século 21. E hoje em dia é o que acaba sendo entregue mesmo. Existem alguns saltos, por exemplo, da AMD FX, quando foi para o Ryzen, que conseguiu entregar o dobro de processamento, mas, por exemplo, o, os, o AMD FX já estava muito atrás da Intel. Então, a mesma coisa agora, os AMDs estão conseguindo entregar mais do que da Intel. Vamos ver o que a Intel vai conseguir fazer para tomar de volta esse topo, levando em consideração que cada vez mais para conseguir esse poder de processamento que de uma geração para outra agora aumenta 20%, se muito. Aumenta também muito a temperatura que esses sistemas estão rodando e isso significa também que você está gastando potência desnecessária e que esses sistemas também cada vez gastam mais potência e que isso não é muito viável quando a gente está falando de smartphones, sistemas mobile, sistemas e que a gente vê é que, por exemplo, a Apple está caminhando para já começou a utilizar apenas processamento ARM dentro da sua linha de notebooks, né? E provavelmente vai caminhar para utilizar em todos os seus sistemas apenas a arquitetura ARM, que tenta reduzir esse tipo de entrega e conseguir entregar o mesmo poder de processamento maior a partir de melhores implementações em software. Se isso vai ser conseguido, vamos acompanhar aí. O primeiro produto que saiu com ARM para a Apple foi desse ano, então temos que acompanhar para ver se, inclusive nos desktops, a arquitetura ARM ou uma semelhante vai sobrepor a Intel e a AMD com o x86, o A64, né? E ver o que é que vai dar. Então, e a ideia também é que esse poder de processamento vem se tornando cada vez mais barato em relação ao longo do tempo. Então, se a gente vê o poder de processamento aumenta à medida que o preço dele também cai significativamente. Então, e também existe uma evolução na tecnologia das portas lógicas. As primeiras lá eram feitas de válvulas, né? Então, e por isso um computador ocupava um quarteirão. Então, isso foi mudando a partir que você fez o transistor e eram feitos com elementos discretos. Depois chegou-se o advento dos circuitos integrados e a cada vez foi aumentando o número de transistores que você consegue colocar nesses circuitos integrados. Então aumenta-se a performance, diminui-se inclusive os custos e custo de manutenção e etc, comparado com o que seria válvulas. As válvulas hoje ainda são utilizadas, mas principalmente para equipamentos da música, para fazer amplificadores, por eles terem acabam interferindo um pouco no sistema e como os amplificadores, né, quando você acho que isso daqui é uma digressão, mas amplificadores você utiliza para eles distorcerem um pouco o som. Então a ideia é que existem linhas de amplificadores de áudio que utilizam válvulas que são muito caros e mas que na prática hoje em dia as válvulas não são mais utilizadas para fazerem sistemas lógicos como eram feitos os primeiros computadores. Então, e como é feito hoje em dia? Então, temos aqui o diagrama de blocos do processo de produção de um CI. Então, a primeira coisa que a gente tem, então, são os lingotes de silício. Então, por que eles são esses lingotes? Na verdade, eles acabam sendo do processo de fabricação, isso é o método
eu não sei falar esse nome, de produção de silício. Existem outros processos, mas esse talvez seja o mais clássico, em que você derrete o, o silício, introduz um cristal e você vai puxando esse cristal e rotacionando, e essa rede cristalina, à medida que vai crescendo. Então você forma esses cristais a partir do silício derretido. E então ele tem essa aparência de lingotes, e que faz com que no próximo processo você corta eles, aí vai fazer umas bolachas que são chamados wafers, e depois você vai dopar esse silício a partir de outra. Tem diferentes processos, mas a ideia é que você vai pegar esse sistema e vai dopar com alguma coisa que vai dar ou retirar elétrons dessa estrutura para fazer as junções. E com isso você vai ter o chamado die wafer, já com esses quadradinhos. Eu vou botar um vídeo também, já pegando dessa parte daqui, né? Só para vocês verem, dar uma olhada de como eles são, ou seja, já pronto. Então depois vai passar por os testes, então no próprio wafer. Então depois você vai cortar eles. Normalmente ele vem uma camada, ele é mais grosso do que o normal, porque ele tem uma camada que essa camada vai ser lixada e depois recortada. Aí existem diferentes tipos de corte, às vezes com água desionizada para ficar bem preciso. Então, o que acontece muito também nessa parte dos testes é que eles medem a performance desses sistemas, por exemplo, que a gente falando aqui de processadores, e que quando você tem alguns núcleos que não estão funcionando, eles acabam entrando num tipo de processo, sendo encapsulados e vendidos com um nome, quando tem mais núcleos que acabam funcionando, vendidos com outro nome, e também quando eles fazem a performance em relação ao clock que eles chegam, aí também acaba dividindo dentro da mesma família. Então, por exemplo, dentro da Intel, acabar tendo o sobrescrito lá K no final, que significa que eles aguentam overclock, que são inclusive os únicos que a Intel deixa você aplicar overclock neles. E a ideia, o overclock é simplesmente você utilizar uma frequência maior do que eles foram fabricados. E como é que eles fazem isso? Fabricam um monte, testa todos, e os melhores eles ganham ganham esse outro nome dentro da família. Então, você acaba tendo que. Então, isso daí é só um quadradinho. Como disse, eu vou botar um vídeo lá para vocês verem a diferença. Existem vai ter que fazer essas ligações com os pinos de fora. Então, existe para todas essas etapas, existe uma parte de testes para acabar chegando ao consumidor, que nesse caso acaba muitas vezes ser as fábricas que vão utilizar esses CIs para montar os sistemas específicos, né? Então, isso tanto funciona para um processador como qualquer tipo de ASIC, qualquer sistema integrado para propósito específico, pode ser um periférico de Wi-Fi, de rede, pode ser algum tipo de sensor. Então, isso depende para o que é feito. E também os vários tipos de processadores diferentes e suas famílias. Então, esse daqui seria justamente o wafer, onde você tem aqui o Intel Core 7 e ele tem uma giga de teste que testa eles mesmo dentro do wafer, e ainda vai passando para cada passo a passo, existe também os testes individuais. Então, depois existe o dice, né? Tipo, vai cortando os quadradinhos, os cubos, e depois vai para empacotamento. Então, pode ver que também dentro de hoje em dia, a gente está falando de System on Chips, ou seja, a gente tem que no mesmo base de silício, você não tem mais apenas um processador que vai comunicar a partir de um fio ou de uma PCB com um dispositivo de entrada e saída, com uma placa de vídeo, etc. Hoje em dia você, na verdade, tem, por exemplo, aqui, dois núcleos ARM Core, e você tem, tipo, blocos digitais, blocos de entrada e saída, vamos dizer assim, o acesso à memória RAM e etc, tipo caminho de processamento e etc. Então tudo isso USB
tudo isso daqui é o ARM, é o Apple A5, e tudo isso dentro de um mesmo silício. Você acaba considerando isso, então, os System on Chips. É um sistema completo dentro de um único chip. E isso é a tendência. Então, você fazer o seu, principalmente baratear custos, você está diminuindo fisicamente o tamanho, você está diminuindo também a potência que isso vai consumir, dado ao tamanho que isso vai ser, então precisa de menos tensão e menos tempo para levar o sinal de um canto para o outro. Então, isso daqui é a tendência cada vez mais falar-se em System on Chips, onde você tem os núcleos de processamento, os núcleos, os coprocessadores, sejam eles gráficos, sejam eles algum ASIC específico, por exemplo, para calcular algum processamento de sinal específico dentro de um mesmo encapsulamento. Então, como é que a gente consegue lá dos transistores chegar a sistemas tão complexos, dadas as complexidades desses sistemas, como a gente veio falando agora, desde um termostato até um supercomputador, que tem todos eles necessidades muito diferentes? É graças à abstração. Então, a ideia é que vamos ter o hardware, que vai depender muito do sistema, do projeto. Você tem um sistema de software que vai fazer uma abstração entre o seu sistema e a aplicação que você quer fazer. A gente está, vamos dizer assim, a gente pode acabar trabalhando nas diversas etapas. A ideia é que existem profissionais para trabalhar nessas diferentes etapas, mas a ideia é que cada vez mais quem está trabalhando aqui na camada de aplicação não precisa se saber tanto sobre o hardware que ele está sendo implementado. Isso é cada vez mais verdade para os sistemas embarcados, mas isso sempre foi menos possível para sistemas embarcados. Projetar e programar sistemas embarcados, microcontroladores para sistemas embarcados, sempre necessitou muito que você conhecesse o hardware do projeto que você está fazendo. Isso vem sendo cada vez menos necessário à medida que você consegue encontrar sistemas robustos de sistemas operacionais de tempo real e etc., que faz com que fazer essa camada aqui ser bem robusta e com isso o projetista se preocupar mais com a aplicação necessária para você fazer um projeto. Mas isso, vamos dizer assim, historicamente faz com que os projetistas de sistemas embarcados precisassem saber mais sobre o hardware do que se a gente comparar com um projetista de algum sistema para um computador de propósito geral, algum software, algum app que vai rodar no desktop ou no servidor. Então, que precisa. Quando você vai para o outro limite da cadeia também, quando a gente vai para os supercomputadores, aí você vai justamente também ter a necessidade de saber o hardware. Então, quando você precisa tirar o máximo daquele seu dispositivo, mais você precisa saber sobre as características físicas desse seu dispositivo. Então, mas como é que isso é feito pensando num sistema mais simples, vamos dizer assim? Como é que a gente vai fazer projetos mais rápidos, dada o tempo que você tem e o pessoal que você tem, o custo que tem? Normalmente você faz o sistema, a sua aplicação em uma linguagem de alto ou médio nível, então, por exemplo, aqui um código em C, ele vai passar por um compilador que vai gerar um código, por exemplo, em assembly, vamos dizer assim, mais próximo ao que seria o código de máquina, um assembly, e o assembly gera o código de máquina, o que vai ser realmente gravado na memória de programa do seu sistema, que são apenas zeros e uns. A gente vai falar ainda como esses zeros e uns são guardados dentro de uma memória, mas a ideia é isso. Então, essas daqui são as instruções que o nosso processador vai lendo. Então, os processadores utilizam apenas esses dois níveis, 0 ou 1, alto e baixo, utilizam a aritmética binária, porque isso é mais fácil de acabar se implementando com esses transistores. Antigamente era mais fácil fazer isso com válvulas ou relés, ou etc., alguma coisa que era para fazer essa lógica booleana, e também continuou-se com os transistores. E a ideia então é que você pode escrever um seu sistema em uma linguagem de alto nível e que isso chegue a virar
zeros e uns dentro de uma memória de uma forma que seja transparente para você, ou mais transparente possível. Então, existem ainda muitos sistemas que são implementados em assembly, e isso vai da necessidade de segurança e tamanho do processamento que você tem para rodar esses sistemas. Aqui tem justamente essa mesma função escrita para o ARM V8, que é o que a gente vai tentar olhar com um pouquinho mais de detalhes a partir da próxima aula, justamente. Mas a ideia é que, embora o assembly, o assembly se assemelhe entre processadores de diferentes arquiteturas, você precisa saber muito da arquitetura de um processador para poder implementar os códigos em assembly. Então, isso vai mudar a partir da arquitetura, das famílias e etc. Quando você está programando em C e você tem um compilador que garante que, se eu estou escrevendo no padrão lá, ANSI C, então eu vou ter o meu sistema funcionando daquele jeito que eu estou implementando. Então fica muito mais abstrato o que você consegue fazer na programação do que quando você vai fazer em assembly para gerar finalmente o código de máquina. Então vamos falar agora um pouquinho desses microcontroladores, o que é que tem dentro deles. Então, a gente pode falar de uma maneira bem geral, como se os microcontroladores fossem formados por um núcleo de processamento, que a gente chama de CPU, do inglês, né, de unidade principal de controle, e memórias, que aqui a gente está colocando como se fosse um único barramento, mas que, dependendo da arquitetura, pode ser separado memória de programa como memória de dados, que seria aí a arquitetura Harvard, ou então os dois dentro da mesma memória, então memória de dados e memória de programa no mesmo canto, que seria a arquitetura von Neumann. E você tem as entradas e saídas que vão depender do seu sistema. Então, e os periféricos que a gente vai acabar, na maioria dos casos, acessando como se fosse lugares na memória. Então, isso é um negócio algo clássico, vamos dizer assim, você tem um controle lá. Então, você tem um barramento de controle, um barramento de endereço e um barramento de dados. A partir do barramento de controle, você acessa periféricos diferentes a partir do endereço deles e dos dados, justamente, barramento onde vai você caminhar os dados para um lado e para o outro. Então, o que é que temos dentro desse núcleo de processamento? O que temos dentro dessa CPU? Que normalmente a gente vai dividir aqui entre as características clássicas. Então, você tem uma unidade lógica aritmética, ALU, uma unidade de controle, Control Unit, os registradores, que são memórias de acesso rápido. Eles existem, é um custo, é bem custoso para o processador ter muitos registradores, mas eles são como as variáveis internas que vão trabalhar dentro desse núcleo de processamento. Então você vai ter a memória, entradas e saídas do seu sistema, e aqui justamente essa memória aqui pode ser separada em memória de programa e memória de dados. A ideia é que essa unidade de controle é a responsável por se comunicar com as entradas, saídas e com a memória. Você ainda tem o clock do sistema, justamente é ele que vai ditar o ritmo do que está acontecendo. Então, o quão rápido esse sistema vai funcionar, quão rápido esse controle vai funcionar. E a unidade de controle de interrupções, principalmente quando a gente está falando do seu processador conversando com periféricos. Então, interrupções é uma maneira dos periféricos avisarem para o controle de que existe alguma coisa para ser feita relacionada a eles. A gente vai ver isso com mais detalhes à medida que for passando as aulas. Mas isso são as características básicas quando a gente está fazendo um núcleo de processamento de um microcontrolador. Então, vamos um por um, né? O primeiro desenvolvimento da ULA, né, Unidade de Lógica Aritmética, foi pelo von Neumann em 1946, lá em Princeton, no laboratório lá IAS, onde ele estava. Então, utiliza a aritmética complemento A2, acredito que vocês saibam que a aritmética complemento A2 lá das aulas de sistemas digitais ou técnicas digitais ou cadeira correlata, e meio que é o que define, vamos dizer assim, os processadores todos eles utilizam complemento A2. Existem outras soluções diferentes do complemento A2, mas que até hoje a mais utilizada é o complemento A2, se não
a única utilizada hoje em dia. E a ideia é que essa ULA realiza operações simples. Então, ela realiza operações aritméticas de soma e subtração. Ele também vê em relação aos dados, tipo, se um dado entrada é maior ou menor do que a outra, maior ou menor igual, igual ou diferente. Então, a ideia é justamente que a ULA tem esse formato, geralmente, quando a gente vai desenhar ela de um meio triângulo invertido, em que você tem os dados de entrada, você tem algumas entradas de controle, e você tem algumas saídas junto também com o resultado da operação que foi feita aqui dentro. Então, justamente esses dados de controle é que vão dizer qual é o tipo de operação que vai ser feita, inclusive se existir algum carry-in e etc. E o S vai ser justamente as saídas de controle também que vão ser utilizadas pela unidade de controle para saber, dependendo desses dados, o que foi que temos na saída. Então, ele também faz lógica booleana, então expressões lógicas, or, and, not, então seja bit a bit ou não, ou seja, lembrando que esse A e B podem ter diferentes tamanhos de bits, então 8, 16, 32, 64, depende muito da arquitetura do processador, além de funções de deslocamento, ou seja, shift para a esquerda ou para a direita, ou mesmo a rotação dentro desses registradores, dentro desses números. Então, isso são todas essas operações que foram ditas, elas são bem simples, né? Soma, subtração, operações lógicas, etc. E quando a gente precisa trabalhar com operações complexas, como isso é implementado? Isso vai depender de arquitetura para arquitetura, e alguns processadores mais, vamos assim, para desktop, etc., ou mesmo para propósitos muito específicos, como supercomputadores, às vezes, alguma dessas operações mais complexas existe uma instrução própria. Então, você vai ter uma instrução específica para trabalhar com uma raiz quadrada, ou etc. Depende, por exemplo, se você está ou para lidar com seno e cosseno, se você está trabalhando com unidade de uma GPU que vai trabalhar com gráficos e etc. O mesmo uma instrução própria para calcular uma transformada rápida de Fourier quando você está trabalhando com um DSP. Então, existe também microcódigo. Acabou passando os dois. O microcódigo, que seria, então, você, para uma instrução dada lá no seu assembly, na verdade, o seu controle lá dentro do processo vai realizar uma série de instruções que já são predefinidas lá no microkernel, no microcódigo, dentro desse processador. Pode ser implementado por um coprocessador aritmético, uma unidade de ponto flutuante, uma GPU, um DSP. Então, e também tem as questões de bibliotecas de software, que isso pode ser feito a nível de hardware abstraction layer ou mesmo sistema operacional, e a emulação de software, que pode também chegar a o projetista lá da aplicação ter que lidar com essas operações mais complexas quando isso não for implementado nem por instrução, nem por microcódigo, nem existe um coprocessador, nem bibliotecas de software. Então você vai acabar sendo necessário que o projetista lá na aplicação seja responsável por fazer esses algoritmos. Então, o que é que a unidade de controle faz especificamente? Então, primeira coisa, ela tem que buscar a instrução do programa. Então, a gente tem o controle de instrução, e o que ele vai fazer é que o nosso código vai estar dentro de uma memória com várias linhas. Então, 0, 1, 2, 3, e aqui tem as instruções. Então, ele é responsável por buscar essa instrução, uma por uma, decodificar a instrução. Então, o que seria decodificar a instrução? É verificar que tipo de instrução é essa. Então, essa instrução vai utilizar ULA, essa vai utilizar algum registrador, algum conteúdo de alguns registradores, ela vai acessar a memória de dados ou a memória de programa para saber alguma coisa. Então, isso é feito nessa parte de decodificação, e depois ele passa para a etapa de executar a instrução. Então, vai ser o movimento dos dados, então, da onde é que eles têm que vir, se eles vão vindo os dados dos registradores, se eles vão vir os dados da memória, o processamento desses dados, que provavelmente vai passar pela ULA para fazer algum tipo de processamento, e depois, por fim, o armazenamento desses dados. O resultado vai ser guardado nos registradores, vai ser guardado na memória de programa, na memória de dados, e também se vai existir algum salto dentro do programa, quando a gente está trabalhando com funções que vão justamente dar saltos dentro do programa. Que a gente vai ver
mais detalhes na próxima aula, mas essa é a ideia. Então você tem um núcleozinho, ele vai ler lá as linhas das instruções e a partir do código em zeros e uns aqui da nossa instrução, ele vai executar esse código e guardar as respostas. Então, esse é o papel da unidade de controle. Como isso é implementado, depende da arquitetura, depende qual o tamanho dessas instruções, o que essa instrução está dizendo, quais são as instruções de um dado processador. Tudo isso depende da arquitetura do seu processador. Então, a arquitetura dos processadores depende, vai variar muito do tamanho das palavras, ou seja, 8, 16, 32, 64 bits. Existem sistemas em que todas as instruções possuem o mesmo comprimento, tem outras arquiteturas que não. O comprimento da instrução muda dependendo muda entre si. Existe um número de instruções, então tem o VLIW, que seria o Very Long Instruction Word, que seria geralmente utilizado para processadores muito específicos para supercomputação, e tem os mais conhecidos, o CISC, que é de complexo, então seria um sistema complexo de instruções, e o RISC, que seria de número reduzido de instruções. Então, os processadores que a gente até hoje vê nos desktops geralmente utilizam arquiteturas CISC, e quando a gente está trabalhando com sistemas embarcados, sistemas de smartphones, a gente vê arquiteturas RISC. Então, número de barramentos, então, se a memória de dados está junto da memória de programa, a gente tem a arquitetura von Neumann. E se você tem os dados separados da memória de programa, a gente tem a arquitetura Harvard. A arquitetura Harvard, a ideia é que você facilite, você dividir a sua instrução em várias etapas, porque você tem uma memória de programa, você tem um caminho de dados que vai passar aqui pelo processador e que vai para a memória de dados o resultado. Então, isso foi uma arquitetura para tentar facilitar, a gente quebra esse processamento em várias etapas, que é chamado pipeline. Então, pense em um cano em que as instruções entram para um lado e tem várias etapas e ela sai do outro. E para passar de uma etapa para outra, existe um pulso de clock. Então, é como se fosse uma linha de um cano em que a partir do número de, vamos dizer assim, que aqui tem 5 estágios, a partir de 5 pulsos de clock, você tem que a cada pulso de clock você está saindo uma instrução aqui da fora. E esse tipo de arquitetura facilita esse tipo de projeto, mas existe hoje essa arquitetura de pipeline implementada em qualquer número de barramentos, seja von Neumann, seja Harvard. Normalmente, novamente, os processadores de desktop utilizam a arquitetura von Neumann, enquanto sistemas microcontrolados geralmente utilizam a arquitetura Harvard, mas isso vem mudando hoje. Por exemplo, o MSP utiliza um von Neumann modificado com algumas características da arquitetura Harvard, dependendo do tipo de instrução. Então, isso vai de arquitetura para arquitetura, ou seja, mais uma vez falando dessa complexidade, dessa heterogeneidade quando a gente está falando de sistemas embarcados, diferente quando a gente está falando de processadores para desktop, como geralmente eles são todos eles CISCs, todos eles com a mesma arquitetura, seja ele AMD ou Intel, mudando algumas outras configurações dentro deles. Uma das coisas que fez a Intel continuar nos processadores CISCs também é fazer a retrocompatibilidade dos binários de processadores antigos continuarem funcionando nos processadores atuais, e que o ARM não precisou fazer isso, vamos dizer assim, mas que agora, por exemplo, a gente vê na ARM V8 que todas as instruções da ARM V7 continuam. Você tem dois tipos de instruções, tem instruções 32 bits, instruções 64 bits. Então, e existe uma retrocompatibilidade com os sistemas anteriores da ARM V7 e versões anteriores. Então, vamos ver se esses benefícios do RISC que são dados pelo ARM a partir do tempo, eles continuam valendo ou não. Até porque o ARM se diz CISC, mas o número de instruções diferentes é absurdo. Então, a gente pode dividir também os processadores em low-end, middle-end e high-end. Os low-ends são, e
dentro deles falar, né, qual é o tipo de arquitetura que tem ou não. Então, os low-ends temos o 8051, que ainda é da Intel, ainda é utilizado em alguns softwares, em hardwares legados, mas a tendência é ele desaparecer. PIC, AVR, AVR foi as primeiras arquiteturas lá, quando ainda era da Atmel, onde foi desenvolvido o Arduino, por isso ele ficou tão famoso. Tem o AVR, tipo, é um microcontrolador de 8 bits, a arquitetura dele. Depois a Atmel tentou emplacar o AVR 32 bits, que não tinha nada a ver com a arquitetura do AVR, numa tentativa de ganhar essa popularidade que o Arduino tinha, mas não deu muito certo. O que acontece hoje é que o sistema do Arduino é transportado, vamos dizer assim, é passado para os novos processadores com arquiteturas ARM ou alguma coisa correlata. O MPSP 430, que justamente utiliza esse von Neumann modificado, ele é RISC e ele é uma família muito grande, é uma arquitetura da Texas que utiliza, aí tem controlador de 16, 24, 32 bits, depende muito. Então, 24 bits aí é o tamanho da instrução, não necessariamente o do caminho dos dados. Normalmente fica em 16, 32 bits. Os middle ends, que aí você tem uma hegemonia do ARM. Existem algumas outras, por exemplo, algumas fabricantes chinesas, Renesas, ou mesmo, por exemplo, o que faz os processadores do ESP, o ESP32, que é um processador muito robusto por um custo muito baixo, mas que a arquitetura é um tanto quanto nebulosa para saber o que é que está rodando ali dentro. Então fica até um pouco difícil para quem quer fazer um projeto, vamos dizer assim, mais profissional em cima deles, por carecer de IDEs que rodem o sistema sem ser a ideia do Arduino. Então existe esse problema. Mas, por exemplo, no middle end a gente tem os Cortex, né? Que o que tem as famílias M, R, A. M é de microcontroller, R é de real time e A é de application, que é justamente o que a gente acaba tendo nos nossos smartphones. A gente vai ter algum ARM, Qualcomm ou mesmo Etnos do Snapdragon ou alguma coisa, na verdade vai ter um monte de núcleos ARMs lá, geralmente Cortex A alguma coisa. E os R são de real time, são quando você tem, eles são mais bloqueados do que os M de microcontroller. A ideia é que os microcontrollers são que a gente vai acabar trabalhando mais com sistemas embarcados, mas eles ainda você pode mexer em muita coisa. Os real time são aqueles que são mais bloqueados para alguns sistemas, que são utilizados geralmente para sistemas mais críticos, onde de tempo real, onde essa necessidade de um tempo determinístico é maior. Então, high-end, a gente tem os Intel, hoje em dia, né? Core 3, 5, 7 e 9, que eles são CISCs, Von Neumann, 64 bits, e os AMD compatíveis, que hoje em dia são os Ryzen 3, 7, 3, 5, 7 e 9 também, que são CISC, Von Neumann e 64 bits, que é o AMD 64, que é a mesma arquitetura que a Intel utiliza hoje em dia, que mesmo sendo hoje 64, que o nome seria AMD 64, a gente continua chamando de x86, questões históricas, que é justamente os filhos dos primeiros processadores da Intel, da arquitetura quando ainda era 32 bits. E arquitetura de projeto. Então, como é que a gente vai acabar projetando em cima desses microcontroladores? Então, a clássica é dividir o seu sistema em 3 layers. Então, você vai ter o hardware, então que isso vai englobar toda a PCB, todos os circuitos discretos que vão estar lá, entradas e saídas, os ASICs, os 6 de propósito específico e o seu microcontrolador que você vai escolher lá. Você vai ter um software básico que vai ser feito ou pelo projetista, que são as bibliotecas, quando a gente pensando no vamos assim, num software escrito em C, seriam as bibliotecas feitas para cada um desses periféricos e algumas funções específicas necessárias para aquele dado projeto, e o software aplicação, que seria, vamos dizer assim, nessas 3 camadas, chamado bare metal, seria aquele loop infinito no meio da main, chamando as funções necessárias e tendo os controles de interrupção. Isso ainda é muito utilizado e
a ideia é que você consegue fazer com tempo suficiente, você consegue fazer um sistema bem robusto, mesmo para um hardware com processamento pequeno. No entanto, o caminho tem sido para a gente pegar essas mesmas 3 camadas, só que expandir cada uma delas no que chamaria-se de arquitetura em 7 camadas, em que temos a divisão entre hardware, software básico e software de aplicação, só que em cada um deles agora a gente tem mais etapas. Então, na etapa de hardware, primeiro seria justamente toda essa conexão dos fios com os sistemas discretos. Então, entradas e saídas, quais são os ASICs que você vai precisar, quais são os protocolos de comunicação que vão ter um chip específico para fazer aquela coisa, que seria o chamado hardwired. E você teria também uma camada de hardware hoje em dia com os System on Chips, que são a Softwired, que é quando você acaba tendo, além do seu núcleo processador, algum sistema de dispositivo lógico programável, como um FPGA, um CPLD, em que você vai usar alguma linguagem de descrição de hardware, ou então uma linguagem de high-level synthesis, para poder colocar esse hardware customizável dentro do seu sistema. Então, que seria o Softwired, e aqui eu acho que isso aqui é SW. Ok? Então, subindo, a gente então iria para o software básico, que aí também a gente acaba quebrando ele em outras 4 etapas, que seria primeiro o Low Level Device Drivers, seriam o que em sistema operacional a gente chamaria de API, que seriam as instruções para você, ou então, se a gente está falando lá do nosso bare metal clássico, seriam as bibliotecas para mexer com cada um dos periféricos. Então, englobam desde das comunicações, os ART, os timers, as controles de interrupção, comunicação com ou seja, I2C, SPI, o ART, que seriam os tipos de comunicação entre circuitos, e também os periféricos de controle analógico digital e digital analógico também. Então, tudo isso ficaria nessa camada de low-level device drivers. Subindo um pouco, a gente teria então o microkernel, que seria justamente o núcleo operacional. O núcleo operacional frequentemente denominado kernel ou RTOS, Real Time Operating System. Tem como papel principal a implementação da abstração de coerência. Então, ele vai ser o scheduler, ou seja, você vai trabalhar agora no meu sistema como se fossem tasks separadas, em que tivessem cada uma delas todo o processamento de um núcleo operacional para tratar delas, e você vai, a partir lá de cima, dividir seu software de aplicação nessas tasks e fazer cada uma delas, e quem vai se virar para que tudo isso funcione de forma ordenada e no tempo pré-determinado por você é justamente esse microkernel, esse núcleo operacional, utilizando lá o escalonador, o scheduler, o agendador de tarefas. A gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Então, o microkernel é responsável pelo gerenciamento e escalonamento de tarefas de memória, de comunicação entre tarefas e de serviços de temporização, enquanto as demais funcionalidades do núcleo operacional são implementadas em módulos de software externos ao microkernel. Então, subindo a pirâmide, vamos agora para questões de protocolo. Então, justamente são bibliotecas maiores, vamos assim, mais robustas, são pilhas de processamento de Ethernet, USB, vamos assim, o RS-232485, GPRS, CAN e etc. Alguns protocolos de comunicação que não tem camada apenas física, como a gente acaba trabalhando quando tivesse I2C, SPI e OART, mas que você tem as camadas mais bem definidas quando a gente está falando do modelo de comunicação ISO-OSI. Então, isso são feitos com bibliotecas também, mas que acabam também, elas vão ter que utilizar o microkernel, porque as tarefas delas precisam ser colocadas dentro dessa estrutura de tarefas. Então, ainda tem a camada de serviços, que pode ser implementada módulos de software que são geralmente reutilizados. Então, pode ser módulos de georreferenciamento, criptografia, entre outros. Então, são serviços que vão acabar utilizando camadas já, vamos assim, mais abaixo dentro
dessas subcamadas, ou seja, as de serviços podem utilizar protocolos, vão utilizar o microkernel, que podem utilizar os low-level device drivers. E, por fim, tem a camada de aplicação, é a camada de software que implementa a funcionalidade específica em um determinado sistema embarcado. Então, é importante salientar que os sistemas embarcados construídos seguindo esse modelo de 7 camadas têm por foco a utilização de módulos de hardware e software previamente desenvolvidos e testados, restringindo o esforço de desenvolvimento às camadas de softwired e a de software de aplicação. Então, essa ideia de que se você é um programador de firmware para um sistema operacional, você poder se focar apenas nessas duas camadas. Então, na descrição do hardware, a partir de alguma linguagem de descrição de hardware, e a parte de aplicação em cima de alguma linguagem C ou C++, utilizando algum sistema operacional de tempo real. E é justamente o que a gente vai tentar fazer. Então, a gente vai conhecer um pouco de cada um desses hardwares, como utilizar eles, e também uma questão, vamos dizer assim, até que um pouco contradiz esse tipo de camada. A ideia é que existe um grau de abstração hoje em dia, mas que ainda é necessário e é muito importante para você poder passar a tecnologia e continuar sendo um bom projetista, você saber dessas unidades de hardware, saber essas particularidades também do sistema operacional. Então, mas a ideia principal, vamos dizer assim, por trás é que desse projeto em 7 camadas é poder também pegar sistemas robustos e poder focar nas aplicações, nem que seja para prototipação, e depois você poder passar para um projeto mais refinado do seu sistema embarcado, a partir que sua prova de conceito, seu projeto já foi desenvolvido, testado e verificado. Bem, aqui novamente as 7 camadas, e acredito, pronto, aqui acabou. Então, essas são as bibliografias que acabei utilizando para essa apresentação, né? essa videoaula. Então, é o livro do Peterson. Ele tem várias versões. A gente vai utilizar essa próxima aula, essa ARM Edition, mas tem versões falando sobre o MIPS, sobre RISC 8, tem várias versões diferentes a partir de falando de arquiteturas diferentes. Todos eles são bons igualmente, só porque como a gente vai trabalhar, acaba trabalhando, né, nesse período com um microcontrolador Cortex-M, ou seja, ARM, então olhar um pouco mais com detalhes no livro utilizando a adição da ARM Edition seria mais interessante. E aquela referência lá de 2007 eu vou botar lá para vocês, é disponível, vamos assim, aberto pelos próprios autores do ResearchGate deles, então eu vou botar no Classroom lá para vocês lerem. Tipo, tem mais detalhes, tem toda essa questão temporal de ser um capítulo de 2007, mas ele é muito, muito didático e bem interessante. Também coloquei, eu não utilizei nessa apresentação, mas é uma outra fonte para saber também uma introdução sobre sistemas embarcados, lá do portal Embarcados. É um site muito interessante para quem trabalha com sistemas embarcados, então é um jeito de se vocês quiserem forçar, dar uma olhada lá nesse portal, que tem muitas matérias muito interessantes sobre desenvolvimento de sistemas embarcados e controlados. Então ficamos por aqui, até a próxima videoaula.